Olá a todos! Então, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre embalagens biodegradáveis produzidas a partir de resíduos de alimentos. Meu nome é Vilásia Martins, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, que fica localizada na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tá? Trabalho hoje dentro da Escola de Química e Alimentos, dando aula para o curso de Engenharia de Alimentos e também no programa de pós-graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos. E hoje eu trabalho no Laboratório de Tecnologia de Alimentos, que logicamente não trabalha só no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, mas em outros temas também. Hoje eu tenho vários alunos de mestrado e doutorado trabalhando nessa área de embalagens biodegradáveis, logicamente cada um com um tema diferente, não só embalagens biodegradáveis, mas também juntamente com embalagens ativas e inteligentes. Na palestra de hoje, então, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente já desenvolveu e também do que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo que eu trabalho nessa linha, tá? Então, hoje nós sabemos que temos um problema muito sério, né, no mundo como um todo, que é a poluição que nós temos por embalagens. Essa poluição, logicamente, ela não é só de embalagens plásticas, ela é de todos os tipos de embalagens. E isso vem acontecendo porque o consumo de embalagens vem crescendo, né? Temos muitas dificuldades com a reciclagem de todos os tipos de materiais de embalagens. Temos um problema bastante grande da questão do descarte, que não é descartado corretamente, e também a questão de mudança nos hábitos de consumo, que isso faz com que a gente consuma cada vez mais embalagens por querer produtos que tenham, na verdade, assim, que tenham não, né, que venham já pré-prontos, né, com os alimentos mais divididos dentro das embalagens, enfim, isso faz com que a gente tenha um consumo maior dessas embalagens. Mas eu vou focar um pouquinho mais nas embalagens plásticas, que é o nosso principal problema hoje em dia. Então, aqui eu trago alguns dados só para a gente pensar um pouquinho no que vem acontecendo, né? Então, em 50 anos, nós tivemos a produção de 4,15 bilhões de toneladas de plástico. E se a gente for pegar um período de 2002 a 2015, que são 13 anos, a gente teve a mesma produção. Então, a gente vê que o consumo está aumentando cada vez mais, né? Tanto a produção quanto o consumo, obviamente. Se produz cerca de 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano. Desses, apenas 9% é reciclado. Então, a gente vê que tem 91% aí desses 300 milhões que não são reciclados e que acabam sendo descartados de forma incorreta e acabam também em alguns locais, né, onde não deveriam, como os nossos mares, nossos oceanos, né, nossa terra como um todo. E isso causa um grande problema ambiental. Em vista disso, tem-se tentado produzir diferentes embalagens biodegradáveis, principalmente para substituição das embalagens plásticas, mas não só das embalagens plásticas, e com isso entra o que eu trabalho, né? Então, a gente tenta produzir embalagens biodegradáveis de diversos tipos de materiais, de matérias-primas, mas principalmente dos resíduos de alimentos. Essas três fotos de cima são embalagens produzidas no meu laboratório e estão embalando coisas diferentes, né? Então a gente vê ali que tem café solúvel, nesse do meio, que é uma embalagem feita de feijão, que eu vou mostrar para vocês, temos umas bolachinhas, e nessa última a gente tem uma embalagem feita de mucilagem de chia, que tem esses grãozinhos, são aqueles chás que são solúveis, tá? Embaixo temos uma foto de embalagens que são feitas a partir do trigo, que a gente já tem no mercado alguma coisa também. Então, a solução parece ser fácil, né, em produzir embalagem biodegradável que substitua as embalagens sintéticas, mas a gente ainda não conseguiu uma embalagem biodegradável que tenha as mesmas propriedades que tem os filmes sintéticos, né, as embalagens sintéticas produzidas a partir de fontes do petróleo, principalmente. Então, o que ainda acontece, né? A gente tem propriedades inferiores. Quais seriam essas propriedades? Propriedades mecânicas e propriedades de barreira, principalmente, né? Então, a gente não tem uma resistência mecânica ainda que se compare aos sintéticos e as propriedades de barreira, principalmente com relação à umidade e gases, né?
Em alguns casos, a gente consegue, por exemplo, ter uma propriedade de mecânica igual a um polímero sintético, um polietileno, por exemplo, mas aí a gente não tem uma propriedade de barreira tão eficiente. Então, a gente acaba sempre pecando em uma propriedade, tá? Então, falando mais um pouquinho das coisas que eu trabalho, né, que eu desenvolvo, eu coloquei aqui algumas matérias-primas que eu já utilizei para tentar, né, produzir essas embalagens biodegradáveis. Basicamente, eu utilizo proteínas, polissacarídeos e lipídios. E muitas vezes eu utilizo somente proteína, somente polissacarídeos, ou uma mistura, né? Somente lipídios não tem como, né? Mas também se faz blendas. Então, eu posso usar proteínas, polissacarídeos e lipídios no mesmo filme, proteínas e polissacarídeos, ou lipídios e proteínas, enfim. Dá para utilizar vários desses constituintes juntos. E posso fazer também blendas de uma mesma categoria. Então, eu pego uma proteína e misturo duas proteínas e faço um filme, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de alguns materiais que eu já utilizei, como colágeno, a proteína do milho, que é a azeína, a proteína de pescado, amidos das mais diversas fontes, ágares e por aí vai, tá? Então, só para dar exemplos de alguns materiais que eu já utilizei, porque logicamente não vou conseguir falar de todos para vocês, vou falar somente de alguns. Então, só para deixar mais claro, eu vou falar basicamente de filmes biodegradáveis, né, utilizando proteínas, carboidratos e lipídios, como eu comentei. E aqui embaixo tem basicamente as três formas que a gente tem de produzir esses filmes. Pelo método de casting, que é um método mais simples, que é um método desenvolvido basicamente em laboratório. Hoje a gente faz uma solução filmogênica. Essa solução, basicamente, ela é constituída das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios utilizados, um plastificante e água. Tá? Basicamente é isso. Se eu vou utilizar só uma proteína, por exemplo, eu vou fazer um filme de proteína de pescado, eu vou utilizar proteína de pescado, o plastificante, no caso um glicerol e água. Somente isso. A gente faz essa solução e aí se coloca em placas, se deixa secar e a gente tem um filme. Um outro método é o electrospinning, onde a gente usa uma solução filmogênica também. Ela passa por uma alta voltagem e forma fibras que são coletadas em um coletor que fica abaixo e se forma um filme. E o método mais utilizado, que é o método de extrusão, que é o método que se utiliza para fazer os filmes tradicionais, né, os polímeros sintéticos que temos hoje em dia, que é a extrusora, né? Então, se faz a extrusão desses filmes, se faz a extrusão da massa, na verdade, né, dentro dessa extrusora, dos pellets, e depois se vai para uma sopradora, onde se faz os filmes sintéticos e ou biodegradáveis também, tá? Então, a gente tem esses três métodos de fabricação de filmes. Todos os filmes, eles também são analisados quanto às suas propriedades, né? Então, a gente tem ali na figura um texturômetro fazendo o teste de um filme ali, de propriedade mecânica nesse caso, tá? Então, tá esticando o filme ali para ver o quanto que ele resiste. Mas não são só propriedades mecânicas que nós fazemos, né? Fazemos várias análises nesses filmes produzidos, então se faz propriedades óticas de barreiras térmicas, morfológicas, físicas, químicas e mecânicas, tá? Para a gente poder ter uma ideia melhor aonde nós poderíamos aplicar esses filmes e também poder comparar com esses filmes sintéticos que temos hoje em dia, tá? Então, vou começar a mostrar basicamente o que a gente trabalha, né? O que a gente já fez. Esses são exemplos de sachês biodegradáveis, tá? Os dois de cima que são mais claros, eles foram feitos com a proteína do trigo, tá? Com glúten. E os três de baixo com diferentes farinhas de feijão, que dá para ver, né, pela cor deles, né? A cor ali foi aumentando porque a gente utilizou feijão vermelho e feijão preto, né? E, logicamente, a gente utiliza concentrações diferentes, por isso que muitas vezes eles ficam de cores diferentes, tá? Então, outros filmes que nós produzimos, a gente utilizou a azeína do milho, glúten do trigo e proteína de pescado e fizemos algumas bicamadas, né? Ou seja, fizemos dois filmes juntos, no mesmo, né? Então, por exemplo, ali tem azeína com glúten, azeína, pescado e glúten e assim vai. Como que a gente vê se esses filmes realmente são biodegradáveis?
Então, tem um exemplo ali embaixo, né, onde a gente pega esses filmes, a gente recorta pequenos pedaços, coloca numa tela e basicamente a gente enterra eles no solo e de tempos em tempos a gente tira e vê se o filme degradou ou não. Todos esses filmes são extremamente biodegradáveis, tá? Numa média aqui, eu vou dizer para vocês que em 20 dias eles estão totalmente degradados em contato com o solo e também a gente faz ensaios com a água do mar, né? Dá mais ou menos também o mesmo tempo, tá? Esse solo não é preparado, tá? Não é um solo para compostagem, não é um solo enriquecido com algum composto, como se faz para plantas, tá? Ele é um solo que a gente pegou do lado do laboratório, porque a gente pensa que, independente do lugar onde esse plástico, né, ele for ser colocado, ele tem que degradar. Então, a gente não fez nenhuma suplementação no solo em si, tá? Aqui eu vou mostrar alguns dos filmes que nós desenvolvemos e aplicamos, tá? Então, esse filme aqui que tem ali na foto, ele é uma blenda. Ele é um filme feito com amido e proteína, tá? Proteína de pescado e amido de arroz. Vocês podem ver ali a proporção é 15% de amido de arroz e 85% de proteína. E ainda a gente adicionou nele um extrato de pimenta rosa, que é aquela pimenta bem pequena que tem ali na figura. Por que a gente adicionou esse extrato de pimenta rosa? A intenção foi fazer com que esse filme ficasse ativo, ou seja, além de embalar o alimento, ele vai interagir com o alimento tentando aumentar a vida útil do mesmo. Nesse caso específico, a gente aplicou em maçãs, como a gente pode ver ali na figura, e a gente tem um grupo controle e tem um grupo onde a gente aplicou o filme. E o que a gente vê? Que o grupo onde a gente aplicou o filme, que é da blenda ali, ele tá mais claro, né? Ou seja, o filme, além de embalar, conseguiu fazer com que a reação enzimática ali de escurecimento, ela diminuísse. Então, com isso, a gente tem um aumento da vida útil do produto. Nesse caso específico aqui desse trabalho, a gente fez um filme biodegradável, ativo e inteligente. Então, além dele degradar rápido, né? Só um conceito aqui de biodegradável que eu não falei lá no início, né? Então, o filme é considerado uma embalagem biodegradável, é considerada biodegradável se degradar em até 6 meses em contato com o ambiente. Então, nesse caso, como eu falei para vocês, os nossos filmes degradam basicamente em 20 dias geralmente, tá? O filme ativo é aquele então que vai interagir com o alimento, tentando fazer com que aumente a vida útil dele, liberando um composto antioxidante ou um composto antimicrobiano. E um filme inteligente é o filme que vai informar o consumidor de uma mudança no alimento. Então, ele não interage em si com o alimento, ele não vai agir aumentando a vida útil, ele só vai avisar o consumidor que aquele produto, né, sofreu uma alteração. Bom, essas embalagens inteligentes têm duas categorias. Aqui vai medir a vida útil do produto, então quando ela mudar de cor para avisar o consumidor que houve alguma alteração, ele não pode voltar à cor original. Então, por exemplo, ali a gente tem uma figura onde eu tenho 4 filmes, né, do A até o D. O primeiro filme ali eu tenho foi um filme feito com metilcelulose e depois se foi adicionando extratos de jambolão, tá? Com a intenção de fazer esse filme ser ativo e também ser inteligente. E a gente pode ver que ele mudou de cor bastante, né, quando a gente adicionou o extrato de jambolão, tanto com 30% quanto com 50%. E ele vai mudando também, né? Essa cor ela vai mudando ao longo dos pHs. E é isso que faz com que a gente possa aplicar em um alimento e verificar se esse alimento ele está degradando ou não com o tempo. Então, quando mudar de cor, né? Ele era transparente, ele ficou roxo, por exemplo, ali, indica para o consumidor que esse produto não está mais apto para o consumo. Logicamente, tem toda uma cinética por trás disso, várias análises, até a gente chegar nessa conclusão que a gente pode utilizar esse filme para um determinado alimento, tá? Mas é só mais ilustrativo aqui, dizendo para que serve mesmo, né? Então, a gente também fez a biodegradabilidade desses filmes, conforme a figura abaixo. A gente pode ver que nesse caso ali, ó, em 15 dias, a gente não tem mais filme, já degradou basicamente todo o filme, certo? Então, nesse caso aqui, a gente poderia utilizar
ele também como uma embalagem inteligente. Um outro exemplo só de embalagem inteligente, pessoal, para ficar mais claro, mas não esse exemplo que eu vou dar não é uma embalagem inteligente no sentido de verificar a vida útil, tá? É só de avisar o consumidor de uma mudança. Vocês lembram da latinha da Skol que tinha lá o símbolo que mudava de cor? Se tivesse gelado, ele ficava azul, se ele não tivesse gelado, ele ficava transparente. É basicamente a mesma ideia, é avisar o consumidor de uma mudança. Porém, aquela lá, ela volta, né? Se a gente tirá-la da geladeira, botar a temperatura ambiente, ela fica clara novamente. Bota na geladeira, ela muda de cor. E essa não é a ideia quando a gente utiliza um filme inteligente para a vida útil. Quando ele mudar de cor, ele não pode reverter, tá bem? Aqui exemplos dos filmes de farinha de feijão que foram feitos no laboratório. Então, eu já comentei, né, que a gente usou feijão vermelho e feijão preto. Então, aqui a gente tem aqui a imagem das farinhas, dos filmes e as embalagens que a gente fez. Então, nesse caso aqui, a gente fez um sachê, que a gente viu que a gente pode imprimir no sachê, que tá ok, funciona. E a gente fez também um pouchzinho onde a gente botou azeite dentro e conservou perfeitamente, tá? Até porque a embalagem é mais escura já evita um pouco o contato da luz e isso também ajuda na conservação do produto. Embaixo a gente fez um sachê, se eu não me engano, esse sachê a gente colocou açúcar, mas pode colocar também azeite, poderia colocar outro tipo de produto, tá? A gente também trabalhou com amidos modificados, né? Então a gente fez um processo de hidrólise nesses amidos e também extraiu nanocristais deles. E a gente reforçou o próprio filme de amido. Então, a gente fez o filme de amido reforçado com os nanocristais que foram produzidos desse próprio amido. Ali a gente tem uma figurinha do filme e o que a gente viu foi que a gente melhorou as propriedades dos filmes de amido quando a gente colocou esses nanocristais. A gente teve uma menor permeabilidade de água, por exemplo, e os filmes também se tornaram mais resistentes. Então, com isso, melhoramos duas propriedades que são chaves para a gente poder utilizar esses filmes, que foram as propriedades de barreira e também mecânicas. Aqui eu vou passar um videozinho para vocês, é rapidinho, tá? E depois eu falo do produto. Então, esse filme é um filme de mucilagem de chia, né? Como vocês puderam ver ali no vídeo, totalmente solúvel. Nós temos uma patente desse filme. Nós também temos uma patente daquele filme de feijão que eu mostrei, tá? Esqueci de mencionar. E nesse caso específico aqui, nós colocamos café solúvel dentro. E como vocês viram ali no vídeo, no momento que a gente coloca na xícara e começa a colocar água quente, ele se dissolve totalmente, tá? Então, seria uma embalagem que não traria nenhum resíduo, né, depois de ser utilizada e pode ser consumida sem problema algum, tá? Aqui eu trouxe só alguns produtos para mostrar que já tem no mercado de produtos biodegradáveis, tá? Nesse caso aqui, desses pratos e desses copos aqui feitos pela Coca-Cola também são feitos de amido de mandioca e a gente pode ver ali também que eles degradam facilmente quando em contato também aí com o ambiente. É bom sempre ressaltar isso, né? Eles degradam rapidamente quando em contato com o ambiente. Então, se deixar em cima da mesa, ele não vai se degradar em 20 dias. Ele vai se degradar quando ele estiver em contato com o solo, com a água, ou seja, com micro-organismos que possam decompor a embalagem, tá? Aqui alguns outros produtos também no mercado. Então, temos canudos ali de amido e colágeno. Também sabemos, temos canudos feitos de papelão, né? Temos aqui algumas garrafas também feitas de algas e também se demonstra, né, que elas são biodegradáveis, tá? E agora eu vou falar um pouquinho de alguns trabalhos que ainda estão sendo desenvolvidos, tá? Então aqui, pessoal, eu tenho um trabalho aqui que é de uma doutoranda minha, da Gisele, tá? Ela desenvolve embalagens ativas biodegradáveis a partir de frutos do cerrado.
Então, a gente utilizou o pequi, o jatobá e a macaúba, tá? Então, a gente usou tanto as partes comestíveis quanto as partes não comestíveis. Da parte não comestível, a gente tentou tirar os extratos, fazer extratos e incorporar como substâncias ativas, né, para melhorar isso. Então, a gente pegou eles para fazer os filmes e também utilizando cascas, sementes, né, para extrair esses compostos ativos e colocar nos filmes e transformar eles em filmes ativos. Nós conseguimos fazer filmes com todos os essas frutas, mas ainda estamos trabalhando no aprimoramento desses filmes, tá? Mas a gente já conseguiu fazer de todos eles. Um outro trabalho que eu queria mostrar para vocês é a questão do desenvolvimento de filmes de desintegração oral para liberar compostos ativos. Esse é o trabalho da minha discente, da minha doutoranda da Simone, tá? Então, o que a gente quer aqui? É aqueles filmes de dissolução oral, que a gente vai colocar na boca, vai colocar na língua e ele vai se dissolver em até 1 minuto. Então, um filme é considerado de desintegração oral se ele, quando em contato com a saliva na nossa boca, ele se desintegra em até 1 minuto. Nesse caso específico, a gente está incorporando alguns compostos ativos nele, como a vitamina C e a vitamina D. Logicamente que isso se estende muito e seria muito útil também para a área farmacológica, né? Então, para medicamentos. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade em engolir, né, um medicamento, uma cápsula, para crianças também, que é bastante complicado, também para animais, né? Então, todo mundo sabe que é difícil dar um remedinho que a gente precisa para um cachorro, para um gato. Então, a ideia é essa, é fazer esses filmes de desintegração oral. Nesse primeiro momento, a gente está pensando em colocar vitaminas, mas também a gente pode colocar qualquer outro tipo de composto nesses filmes, tá? A gente está colocando vitamina C e D e vendo a atividade antioxidante, qual está sendo a liberação que está tendo, né? Em quanto tempo, que isso é bastante importante, qual a estabilidade desses compostos nos filmes e também fazendo análise sensorial, porque isso é importante, né? O filme também tem que ter um sabor agradável. E esses filmes, nos testes que a gente tem feito, está se dissolvendo em torno de 30 segundos, mais ou menos. Então, um tempo bastante interessante, sendo que até 1 minuto que ele é considerado desintegração oral. Então, a gente está aí com 30 segundos, mais ou menos. Aqui um outro trabalho também de um outro doutorando meu, que é o Luan. Ele está usando resíduos da indústria cervejeira para gerar nanocompósitos de celulose e também filmes biodegradáveis. Então, aqui a gente tem 2 resíduos da indústria cervejeira, o bagaço de malte e o trub quente, né? E a gente está fazendo 2 coisas diferentes aqui. Com o bagaço de malte, a gente está fazendo uma extração da nanocelulose, nesse caso com um tratamento ácido alcalino. Ali a gente tem uma fotinha também da suspensão de nanocelulose. Depois é seco para formar os nanocristais, que a gente vai adicionar nos filmes para melhorar as propriedades mecânicas e de barreira. Assim como a gente fez lá os nanocristais de amido, aqui a gente vai fazer a nanocelulose, né, esses nanocristais também, para adicionar nos filmes. Por outro lado, a gente pegou o trub quente, ele tem uma quantidade bastante grande de proteína, então a gente fez um filme a partir dele, onde a gente colocou o trub, glicerol, né, que é o plastificante, água, fizemos uma solução homogênica e fizemos o filme. Vocês notem que o filme que está na foto, ele é mais avermelhado e ele ficou mais avermelhado mesmo, porque esse trub ele tem uma cor, embora não pareça ali na figura, mas ele tem uma cor que ele puxa para uma argila, assim, mais ou menos. E ele acabou o filme ficando bastante vermelho. Ainda desse meu aluno de doutorado do Luan, ele também está trabalhando com filmes de aginato, ativos e ou inteligentes, dependendo do caso, sendo adicionados de extratos ricos em compostos fenólicos. Que extratos são esses que nós pegamos? Pegamos o extrato da casca da cebola roxa e também extratos das pétalas de Clitoria ternate, tá? Então, nesse caso, a gente usou o alginato de sódio para fazer os filmes e incorporamos
esses extratos, tanto da casca de cebola roxo quanto das pétalas da clitória. Vocês podem ver pelas figuras ali, ambas, né, que ele muda de cor. Ali, na verdade, cada um daqueles tubinhos é um pH diferente, tá? Então, ele muda de acordo com o pH onde ele está inserido. Mas a gente consegue filmes, como a gente pode ver ali, com cores bem fortes, né? Então, o que usa casca de cebola roxa, ele fica bem puxado para um vermelho, e o que usa extrato das pétalas da clitória, ele fica puxado para um azul. Logicamente, conforme muda o pH, que eu comentei, ele vai mudando de cor. Então, a ideia aqui são duas, na verdade, né? Vamos dizer que são três, porque é ter um filme biodegradável, ativo e inteligente. Então, a gente vai ter um filme que ele vai interagir com alimentos, porque ele é rico em compostos fenólicos, os dois são, né? Então, ele vai conseguir passar propriedades antimicrobianas e antioxidantes para o alimento, fazendo com que a gente tenha uma vida útil maior. E também ele tem um potencial como indicador colorimétrico, como embalagem ativa, inteligente, desculpa, mostrando para o consumidor quando um determinado produto ele já não está mais apto para o consumo, mesmo dizendo na embalagem que está dentro do prazo de validade. Porém, se ele trocou ali de cor, indica que o produto estragou, né? Não está mais bom para o consumo. Logicamente, pessoal, isso aí tem todo, que nem eu já comentei, todo um estudo por trás de vida útil e para ver exatamente em que ponto que aquele produto ele degrada. Essa cor, ela tem que fazer essa mudança de cor exatamente na hora que o produto estraga. Tem todo um cálculo de energia de ativação, de cinética, né? Tem muitas coisas envolvidas para que a gente possa aplicar essa etiqueta inteligente. Por isso que nós temos tão poucas ainda no mercado, elas ainda são muito caras e também, por que elas são muito caras? Muitas vezes não é nem por causa dos materiais que são utilizados, mas uma etiqueta tem que ser desenvolvida para cada tipo de produto. Porque cada tipo de produto vai, por exemplo, estragar em um pH diferente. Então, a mesma etiqueta que eu, por exemplo, eu aplico para um pescado, eu não vou conseguir aplicar para um presunto, por exemplo. Então, são coisas muito específicas. Essa questão da degradação é muito específica de cada produto. Até pode ter dois, três produtos que têm essa degradação no mesmo pH, por exemplo, né? Falando em indicador que fosse mudar com a cor conforme o pH, mas é bastante raro. Então, por isso ainda é muito difícil a aplicação desse tipo de embalagem. Além de ser caro, tem essa questão de ser muito específica. Então, se faz muitos estudos em cima disso ainda. Eu acredito que em breve a gente vai ter alguma coisa que seja mais acessível, né, e que a gente vai ver mais nos mercados, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu quero agradecer o convite da Tacta para mostrar um pouquinho do que eu faço, né, do que o meu grupo faz nessa área de embalagens biodegradáveis. Aqui eu tenho uma fotinho do meu grupo, tá um pouco desatualizada. Essa foto ela foi feita ainda antes da pandemia, a gente ainda não conseguiu se juntar novamente, mas em breve a gente pretende juntar todo o grupo, até porque muitos daí já saíram também do laboratório. Agradeço aos financiadores, né? Sem eles a gente não conseguiria desenvolver os projetos e deixo o meu contato, qualquer coisa eu fico à disposição de vocês e também, claro, teremos um espaço para perguntas, né? Que vocês podem me fazer pergunta aí que vocês, as dúvidas, né? As curiosidades que vocês tiverem, tá bem? Agradeço então e falamos então na parte online do curso, tá bom? Um abraço a todos.